Olá, queridos, tudo bem? Deus abençoe a sua vida, é muito bom te ter aqui novamente. Ontem nós começamos a falar sobre esse dom de Deus, que é a fé. E eu quero te convidar ao longo dessa semana a continuarmos falando desse dom de Deus, a continuar falando desse que é um fundamento da vida cristã. E ainda em Hebreus, ontem nós estivemos lendo Hebreus 11, a partir do versículo 1, e diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é a certeza das coisas que não vemos. E é interessante que você ter a certeza daquilo que você não vê e daquilo que você espera é algo fantástico nesse contexto da vida cristã, porque é o que nos dá esperança. E eu quero ainda continuar aqui em Hebreus 11, para que nós possamos entender ainda mais sobre o contexto da fé aqui no livro de Hebreus, porque lá em Hebreus 11, 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus não vai dizer que sem fé é complicado agradar a Deus, não. Não vai dizer que sem fé é difícil agradar a Deus, não. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que, pastor, que seria tão impossível agradar a Deus? E é muito simples, porque quando nós vamos ver mais à frente, vai dizer que eu preciso crer nesse Deus, Eu preciso crer que Deus existe. Eu preciso crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você se lembra, a Bíblia também vai dizer que o único pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado para a morte. E que pecado seria esse, pastor? É simplesmente não reconhecer Cristo como o único e eterno Salvador da sua vida. Não reconhecer Cristo como Senhor da sua vida. Isso significa a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E esse pecado é um pecado para a morte. E aqui vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque você precisa acreditar que Ele existe. Você precisa ter fé de que Ele existe e de que Ele é galardoador, ou seja, Ele presenteia aqueles que o buscam. Então, olhando para esse texto, também me traz à memória o texto que está em Tiago 2, versículo 17 e versículo 18. Diz assim o versículo 17: assim também a fé sem obra, ela é morta por si só. E quando nós olhamos para esse texto de Tiago, nós achamos que você ter fé e não ter obras, significa que essa fé é morta. Na verdade, o que Tiago está querendo dizer aqui é que essa fé, ela por si só ela é morta se você não tiver obras, porque a própria fé gera em você o desejo de fazer obras. A própria fé gera em nós o desejo de fazer alguma coisa, de continuar a obra do Senhor. Afinal de contas, Ele morreu na cruz por mim e por você. E através desse sacrifício, o sacrifício vicário já seria totalmente necessário, já endossaria totalmente a minha atitude de fazer obras através da fé. E o texto vai continuar dizendo aqui no versículo 18, assim, olha: mas alguém dirá, tens a fé e eu tenho as obras. Até aí você imagina que são coisas separadas. Mas a parte B do versículo vai dizer assim, olha: mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Não significa que sejam coisas diferentes. O texto é bem claro. Ele está dizendo que a fé gera em nós obras. Quando você tem fé em Jesus Cristo, é muito simples, é muito tranquilo você fazer a obra de Deus. Você fazer missões, você fazer tudo aquilo que está extremamente ligado ao cristianismo. Cuidar de pessoas, amar as pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas. Ser um só corpo, ser a família de Cristo, ser o corpo de Cristo. Então, assim, quando você tem fé, tudo isso fica muito fácil. E aí no versículo 18, na parte B aqui de Tiago 2, você vai perceber que a ideia não é separar a fé das obras,
mas sim unir uma coisa a outra. Porque quando o texto diz, eu te mostrarei a minha fé pelas obras, significa que a fé transforma você em um obreiro, né? Uma pessoa que está fazendo a obra de Deus em todo o tempo. Então, irmãos, olhando para esse texto, me faz lembrar também do texto que diz que a boa árvore ela vai gerar bons frutos. A árvore ruim vai gerar frutos ruins. Então, fazendo um paralelo com esse texto de Tiago, eu entendo que a fé me faz realmente produzir boas obras para o Senhor. E o interessante é que Deus não precisa das nossas obras, né? Mas Ele espera de nós que através da nossa fé as nossas obras sejam cada vez mais vistas, né? Você vai lá para Atos 2, na igreja primitiva, você vai perceber que o povo, a sociedade, ou seja, a igreja caiu na graça daquele povo, caiu na graça da sociedade. A igreja caiu na graça daquele povo através do comportamento da igreja. Vamos entender ali que acabaram de passar pelo dia de Pentecostes e acabaram ali de testemunhar a descida do Espírito Santo. Ou seja, só pessoas de muita fé conseguiriam, né, sentir aquilo que sentiram. Ah, pastor, mas eles viram tudo aquilo acontecendo. Sim, eles viram aquilo acontecer, mas eles tinham fé. Mas eles tinham uma crença que ia além do dar crédito. Porque quando Jesus disse que ele enviaria o Espírito Santo, alguns não acreditaram. Alguns deram crédito, mas alguns também naufragaram no meio do caminho. Alguns deixaram de crer, né? Mas aqueles que tiveram fé e foram até o final, eles experimentaram a descida do Espírito Santo, eles intensificaram a sua fé. Por isso que eu disse aqui, né, ontem, na palavra de ontem, no estudo de ontem, que nós precisamos exercitar a nossa fé, para que a nossa fé fique cada vez mais forte. Mesmo ainda Jesus tendo dito que se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu poderia mover uma montanha, transportar uma montanha de um lugar para o outro. Isso significa que a minha fé ela pode ser exercitada a ponto de crescer, né, e fazer com que mais pessoas vivam essa fé através da minha fé. E que as obras sejam cada vez mais vistas, não para que as pessoas vejam as nossas obras, não, que sejam vistas por Deus. Porque a Bíblia fala que aquilo que a tua mão esquerda faz, que a direita não precisa saber, que ela não veja, que ela não saiba. E a fé é exatamente trabalhar onde ninguém quer trabalhar, é ir onde ninguém quer ir, enxergar onde as pessoas não conseguem ver. A fé vai além. A fé faz eu pular de uma embarcação, assim como aconteceu com Pedro, né? Só para se encontrar com Jesus, e a fé produziu a obra dele andar sobre o mar. Só que a fé dele ela foi esmorecendo ao longo daquela caminhada, e ao sentir o vento, nós já conhecemos a história, Pedro começa a afundar. Jesus pega ele, toma ele pela mão e diz: homem de pouca fé, né? É importante, queridos, nós seguirmos firmes no intuito de fortalecermos a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível fazer obras. Sem fé é impossível ir além, é impossível enxergar além, é impossível transportar montes, é impossível andar sobre o mar, é impossível viver uma vida cristã sem fé. Por isso que a palavra vai continuar dizendo aqui em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Seja fortalecido com essa palavra e que a tua fé possa ser inabalável, e deixe o Espírito Santo ministrar sobre a tua vida. Deus abençoe e até amanhã com mais um estudo bíblico. Fica na paz.